Muito bom estar aqui. Salmo de número 34. Tá, os irmãos estão preparando ali. Eu já vou aproveitar, não sei se já está gravando, né? Falei para ele gravar. Porque a gente tem um canal no YouTube, tá? A gente tem um canal de mensagens, reflexões, né? Nós estamos aí com 5 meses, estamos bem gatinhando ainda aí no YouTube, né? Nós estamos aí passamos aí dos 600 inscritos, deve ter um pouco mais aí de 300 vídeos, de shorts, mensagens de escola bíblica dominical, conferências de vida profunda. Essa daqui vai para a conferência de vida profunda, são mensagens um pouquinho mais longas. Então, se de repente você depois querer dar uma passadinha por lá, se gostar, se inscrever, você vai acessar lá, Pastor Davi Bueno, você já vai encontrar lá. Amém? Salmo de número 34, o verso 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Eu quero falar, irmãos, nessa noite para vocês, sobre a importância de nós termos experiências com Deus, para o fortalecimento da nossa fé ao longo da caminhada. E eu quero tirar aqui como exemplo o profeta e rei Davi, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E é interessante que Deus colocou no meu coração o salmo de número 34, porque este salmo é um salmo onde Davi, ele estava louvando a Deus em memória de vitórias que Deus lhe concedeu em meio a aflições e adversidades. E nesta ocasião, Davi, ele estava fugindo de Saul, e aqui ele estava refugiado com Abimeleque, ele estava refugiado com os filisteus. Abimeleque, sabemos bem que é um título que era dado ao rei dos filisteus, como o faraó, rei do Egito, mas o nome dele era Aques. Porém, a Bíblia vai nos fazer entender que este rei foi informado que Davi era um guerreiro, que Davi era perigoso, e a Bíblia vai fazer entender que Davi, aqui no Salmo, ele se faz de louco. E por que ele se fez de louco? Porque ele teve medo. Na verdade, Davi vivia fugindo, enfrentando adversidades, provações, medo de morrer. Ele se faz de louco e mais uma vez Deus o livra dessa situação. E aí nós aprendemos primeiramente a história de Davi, que a Bíblia, ela não diz aqui para apenas ouvirmos falar de Deus e nem conhecermos a Deus de forma teórica, mas atente aí no verso 8, a Bíblia vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. E isto aqui, irmãos, fala de, em meio às adversidades da vida, nós termos experiências com Ele, porque na verdade Deus não quer ser apenas um assunto na nossa vida, mas Ele quer ser uma realidade vivida por cada um de nós. E muitas das vezes essas experiências, elas não acontecem em momentos de conforto, mas sim em momentos de desconforto. E é aí que eu quero começar. Momentos de processos, de adversidades, de aflições, e é justamente nesses momentos que nós não podemos apenas ouvir ou conhecer a Deus de forma teórica, mas nós precisamos provar quem Deus realmente é. Aleluia! Sendo assim, nós vamos lá para 1 Samuel. Você veio para comer Bíblia hoje? Glória a Deus! Então vamos lá para 1 Samuel capítulo 16. Eu não vou contar aqui a história da luta contra Golias, não, mas eu quero mostrar algo interessante para vocês. Porque lá no versículo 13, a Bíblia vai nos mostrar
dizendo que então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quando nós olhamos para esse texto no capítulo 16, mostre-me onde, além da revelação que Deus deu para Samuel ir à casa de Jessé o belemita e ungir Davi como rei de Israel, aonde fala sobre Davi? Aonde mostra algum tipo de experiência aqui que podemos olhar e podemos glorificar a Deus e dizer: veja aí a história de Davi? Em nenhum lugar. Muito pelo contrário. Ó, o som ficou agora gostosinho aqui. Muito pelo contrário. Nós, quando olhamos a chegada do profeta Samuel na casa de Jessé, a Bíblia fala que passou todos os filhos de Jessé, menos Davi, ao ponto que foi Deus quem falou com o profeta e disse para ele: pergunta se acabaram os mancebos. E quando ele faz a pergunta, fala: tem um, mas esse aí está lá no pasto. Esse aí, quando tem alguma coisa aqui em casa, a gente nem chama. E isso aí era o posicionamento dos pais de Davi. Mas aí Deus fala: diga para chamá-lo, porque enquanto ele não entrar, ninguém vai sentar à mesa. E o profeta dá ordem. E aí mandam chamar Davi. Quando ele entra, eu acredito que até Samuel, quando bateu o olho, ele disse: vixe, perto dos demais, Samar, Nadab, esse aí não tinha condições nenhuma para ser ungido aos olhos dele, rei de Israel, ao ponto que Deus disse: Samuel, olha bem aí, não atente para a aparência, porque você só pode ver o que está diante dos olhos. Agora eu, Samuel, eu sou dos corações. Pode derramar este vaso cheio de azeite, porque este aí eu tenho escolhido para ser chefe da minha nação Israel. E ele foi ungido em meio aos seus irmãos. E aí a gente começa a entender que depois da unção, em vez de ele ir para o trono, ele volta para o pasto. É aí que começa o problema. As experiências, elas começam a se manifestar no meio do desconforto. Você imagina, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que Davi volta para o pasto no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia. Os irmãos vão lá zombar dele, debochar dele, e dizer: e aí, rei de Israel, quando é que você vai para o trono? Quem sabe não dava um tapa na cabeça dele, aquele monte de irmãos juntando a ele, e um apertava de um lado, quem sabe jogava no terrão: ué, você não é rei? Como é que vai ser? E aí a gente passa a entender que Davi, ele não podia absolutamente dizer nada, porque ele não escolheu ser escolhido. E a gente aprende aqui com isso, que o escolhido, ainda que pareça ser um paradoxo, mas é uma realidade, o escolhido, irmão, ele não tem direito de escolha. O que restava para Davi? Ficar calado e aguardar no tempo de Deus. Às vezes, muitas das vezes, com a gente não é diferente. Por causa da chamada, por causa da escolha, por causa do talento, por causa do dom que Deus te deu. Irmãos, quantos levantes se manifestam nas nossas vidas, quantas lutas nós enfrentamos em meio à caminhada, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: o segredo não é abrir a boca para reclamar, o segredo não é abrir a boca para murmurar, o segredo, irmão, é só abrir a boca para adorar. Vai adorando, vai glorificando, e entenda, mesmo sem entender, você foi chamado, você foi escolhido, e aquilo que Deus nos prometeu, acredite, Deus cumprirá as suas promessas uma a uma na nossa vida. E eu quero
apóstolo Paulo aqui e dizer a você que duas coisas com certeza vão acontecer na nossa vida, porque aconteceu na vida de Davi por causa do chamado. A primeira, da mesma forma como ele, na força do Senhor, derrubou o inimigo que se levantou contra a sua vida, diga para alguém que está perto de você: esse inimigo que está se levantando, ele vai cair. Diga, você pode dizer? Diga para alguém: o inimigo que se levantar contra a tua vida, acredite, ele vai cair. Ele pode até se levantar para querer te abater, para querer roubar a tua fé, para querer por um tempo te desanimar, mas nós teremos conosco sempre a palavra de Deus liberada, dizendo: não temas, mas erga a tua cabeça, porque eu, Senhor, sou contigo para te abençoar e para te dar a vitória. E a segunda, da mesma maneira, como mesmo ao passar do tempo, lá na frente, Deus, ele exaltou Davi, e ele cumpriu o que ele fez lá através de Samuel. Acredite, Deus vai te exaltar também. Se você pode, me ajude a profetizar e diga para alguém que está perto de você: Deus vai te exaltar, ele vai cumprir as promessas na tua vida e ele vai te exaltar. E o que você vai fazer? Você vai glorificar o nome do Senhor, como Davi ele fez aqui no Salmo de número 34, dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia! Isso aqui eram palavras de um homem que enfrentou inúmeras adversidades, mas que viu as promessas de Deus uma a uma se cumprirem na sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo de número 1, e vamos falar também um pouco sobre o apóstolo Paulo. Eu não vou me estender muito, prometo que até meia-noite a gente vai embora, tá? Amém. E tem uns irmãos que ainda dá glória, não, isso não é corajoso mesmo, né? Se der glória a Deus demais comigo, nós fica mesmo. Gálatas capítulo de número 1, pegue aí. Antes de nós lermos aqui alguns versículos, é importante nós entendermos que lá na igreja que estava na Galácia, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele estava profundamente preocupado com a instabilidade espiritual dos membros dessa igreja. Quando nós falamos de instabilidade, nós falamos de insegurança, nós falamos de incerteza. Tanto é que nós vemos no versículo de número 6, veja aí, o apóstolo Paulo, na sua escrita, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo. Aí ele fala: para outro evangelho. E nós entendemos aqui que a igreja, ela estava se desviando. Muitos cristãos estavam se afastando por causa das lutas, das adversidades. Muitos cristãos estavam aqui se esfriando, estavam se enfraquecendo. E é interessante que o apóstolo Paulo, em meio a todas as perseguições que a igreja enfrentava naqueles dias, ele mostra a estabilidade, ele mostra a firmeza, ele mostra a constância na palavra que ele estava a liberar através destas cartas para a igreja que estava enfrentando adversidades. E quando nós olhamos para isso, como é difícil manter uma estabilidade nos dias atuais. Como, irmãos, nós enfrentamos lutas, e eu agora estou falando de vida espiritual. Quantas vezes nós enfrentamos aquele dia que não parece que a gente não quer vir para a igreja, não é assim? Aquele dia que parece que tudo está dando errado. Aquele dia que parece que a gente saiu de um culto de domingo, sabe, cheio até a tampa de Deus, mas quando inicia a semana, parece que o céu está de bronze. Parece que o desânimo, ele bateu na nossa porta espiritual.
Ou seja, não é só lá que acontecia, conosco também acontecem essas coisas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, lá no versículo 1 de Gálatas 1, olha o que ele diz: eu sou Paulo apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum. Ele estava dizendo: eu sei quem me chamou. É por isso que eu me mantenho firme. Eu sei quem me escolheu. E ele fala: mas eu fui escolhido por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E aí a pergunta que vem é a seguinte: por que o apóstolo Paulo, em meio às adversidades, ele tinha tanta estabilidade e firmeza espiritual? Diga para o teu irmão: Paulo não era diferente de nós não. E nós, diga para ele, não somos diferentes de Paulo. Somos não. Paulo não era um super-homem não, irmãos. Mas o que fazia ele permanecer firme é o fato não de ele só conhecer Deus de ouvir ou conhecer teoricamente, e Paulo conhecia muito, mas ele conhecia de provar a Deus e saber o quanto Deus é bom. Em suma, o apóstolo Paulo tinha experiências com Deus e valorizava essas experiências, ainda que trazia desconforto à sua vida. Então não murmure quando você for provado. Não murmure quando você enfrentar e ter algumas experiências dolorosas no meio da caminhada com Deus que te fazem chorar, mas acredite, Deus está fortalecendo a tua fé. Sabe por quê? Primeiro, vai deparar com você pessoas que lá na frente vão passar a mesma luta que hoje você está passando, e você vai ter uma palavra de ânimo e vai dizer: olha, eu enfrentei a mesma coisa e Deus me deu vitória, e Ele irá dar vitória a você também. Aleluia! E ao mesmo tempo, nós iremos nos fortalecer. Porque, irmãos, não vai parar aí. Não adianta a gente querer ficar mascarando, pastor Reginaldo, as coisas. O crente, ele vive de glória em glória e vitória em vitória. Mas para ter vitória tem que primeiro vir a luta. Se você quer contar um testemunho, irmão, que vai mexer com as estruturas da igreja, primeiro vem a luta. Só que eu quero lhe dizer de antemão: quanto maior for a luta que você passar, acredite, maior será a vitória que você irá contar. Aleluia! E aí, quando a gente vem aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu quero só mostrar algo para você. Nós vamos ver aqui as experiências que Paulo teve e que nos fazem entender que por esse motivo o apóstolo Paulo tinha essa estabilidade espiritual, essa firmeza em entender que por mais que passava a luta, mas Deus sempre lhe garantia a vitória. Vamos lá, versículo 23 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Isso aqui eu só vou ler para você entender. Olha, são ministros de Cristo, ele está falando de outros, entre eles os discípulos, apóstolos, e ele diz: falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Ele está contando experiências. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 39. Imaginou isso? 39. Você entende agora porque lá na frente ele fala: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Se o apóstolo Paulo tirasse a camisa, suas costas tinham cicatrizes horrendas, porque suas costas tinham sido por inúmeras vezes dilaceradas com açoites. Olha aí, ó, 25, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Imagina os buracos que havia, né? Cicatrizes de buraco, de pedras. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei num abismo.
Quem também fala que estava no abismo, que passou pelo abismo, foi Jonas. Então a gente entende que este lugar, descrito pelo apóstolo Paulo, era um lugar terrível. Em viagens, muitas vezes o que? Perigo, aflições, provações, adversidades, era isso que ele estava dizendo. E ele diz, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Aí eu tenho que parar aqui para dizer, eu não vou mais lá porque o irmão olhou feio para mim. Eu não vou mais lá porque eu já fiquei sabendo que fulano que não gosta de mim falou com A, falou com B da minha vida. Eu não vou mais. E o que você tem a ver? Não fale bem ou fale mal, fale de nós. Deixa o povo falar. Ninguém, irmão, ataca pedra em árvore que não dá fruto. Principalmente os meninos. É só ver uma árvore, ela cheia de fruto, já pega uma pedra. Se não der para alcançar, vou atacar a pedra para cair o fruto para não comer. Então não esquenta com isso não. Paulo também enfrentou isso. Aleluia. 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, passei frio, passei nudez, além das coisas exteriores, ainda me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Lembra que eu disse para você, repita para o teu irmão, nós não somos diferentes de Paulo, diga para ele. E ele não é diferente de nós. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E olha o que ele diz: e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim eu escapei das suas mãos. Meu Deus. Muito fácil, né? Mas são essas experiências que o fortalecia. E aí às vezes você pode perguntar, mas diante de tudo isso, irmão Davi, como é que ele se manteve de pé? Aí entra o mistério. Atos capítulo 9. Essa experiência extraordinária que ele passou, porque ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo certo. Ele já tinha carta dos principais da sinagoga para prender e matar todos aqueles que se levantassem, porque ele guardava a lei, ele era zeloso pela lei. E para Paulo, a manifestação do tempo da graça era um erro, porque ele não conhecia, então ele perseguia. Só que naquele dia Deus marcou o encontro com ele. Aleluia. E a palavra de Deus diz no versículo 3, é um testemunho que Lucas escreve sobre o apóstolo Paulo, que por sinal foram pessoas ali juntos, olha lá, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, Jesus dizendo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele já não estava mais enxergando. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E isso aqui é interessante, que ele perde por um instante a visão, porque a gente entende que o cristão, irmão, ele não foi chamado para caminhar por vista, mas ele foi chamado para caminhar pela fé. Se você quer ver a glória de Deus,
você tem que se fechar a ótica humana para Deus trabalhar. Lembra do cego de Jericó? Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. E quando ele ouviu o barulho, ele ficava assim, ó: que passa? Que passa? Cala a boca aí. Cala a boca nada. Que passa? Aí disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está passando aí. Parece que eu vejo aquele cego olhar e dizer assim: eles têm 2 olhos, acham que enxergam tudo, não enxergam nada. Eu tenho 2, não enxergo nada, vou mostrar para eles que eu enxergo mais do que eles. Vou falar para eles quem está passando aí. Diz: Jesus, filho de Davi. Entendeu o mistério aí? Eu ouvi os glórias, já entenderam. Tem misericórdia. Em outras palavras, ele não é de Nazaré, ele é do céu, ele é de Deus, ele é o próprio Deus. E ele não parava de clamar, e diziam para ele: cala a boca, ele não vai te atender, ele não vai te ajudar. Ele não sabia se Jesus estava longe, se estava perto, ou se já tinha passado, mas ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não enxergava nada, mas na ótica espiritual ele enxergava tudo. Não se preocupe se você não está vendo as coisas acontecerem. O importante é que você acredita que está acontecendo, e aquilo que hoje não é real irá se materializar na sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, levante a tua mão com a minha e glorifique o nome do eterno Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Ele precisou ficar cego. E diz aí o versículo 6 que, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Foi um encontro, irmãos, que ele entendeu que não era normal. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E a Bíblia fala que do outro lado, Deus falou com um profeta anônimo, chamado Ananias. E ele diz assim: mas Senhor, ir lá na casa de Judas, lá na rua direita, onde ele está, ungir aquele homem. Esse homem é perigoso, Senhor. Esse homem persegue os crentes, mata crente. Aí Deus dá uma risada, parece que eu vejo do céu dizendo: ele já está quebradinho, e ele vai ver o que vai sofrer por causa do meu nome. Pode ir. Coloca as mãos, a cegueira cai, volta a enxergar, e Paulo já estava esperando Ananias. E essa experiência, irmão, que ele teve com Deus foi o suficiente para ele entender que Deus o chamou. E aí você percebe, antes disso, ninguém fala de Paulo. Igual Davi, não é assim? Ninguém fala de Paulo. Aí depois da chamada, depois de ser revestido com o Espírito Santo, depois da unção, começa a perseguição. Essa perseguição que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Eu estou trazendo essa palavra para você entender, irmãos, que ter experiências com Deus não é em momento de conforto. Ter experiências com Deus é em momento de desconforto. E só é aprovado quem no momento do desconforto permanece firme e de pé, mesmo com poucas forças, mas entendendo que quem nos fortalece é a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Vamos para o fechamento aí, para a gente encerrar. Vamos falar sobre Pedro, rapidamente. Vamos lá para a segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Capítulo de número 1. Enquanto você está procurando aí, é interessante nós relatarmos que nesta segunda epístola, a igreja aqui, ela enfrentava um tempo de pressões espirituais, de perseguições, um tempo de ameaças. E é interessante, que é isso que eu quero falar, o posicionamento. Agora eu vou ficar aqui nesse capítulo para a gente encerrar. O posicionamento
do apóstolo Pedro. Eu amo esse texto por demais da conta, porque, irmãos, ele é profundamente espiritual e profético. Olha o posicionamento do apóstolo Pedro, acompanhe comigo aí, ó. Versículo de número 10. Eu vou ler até o 15. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Ele fala aqui de chamada, de dons e de escolha divina. E ele dizia, em meio a isso que vocês receberam e que nós também recebemos da parte de Deus, o apóstolo Pedro, ele diz, permaneceis firmes. Por quê? Porque nessa caminhada, irmão, vai ter luta. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz no versículo anterior, e eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. E aí que entra o mistério, porque a paz, irmãos, que Cristo dá não é igual a paz que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece, ela está baseada em que, enquanto tudo está bem, eu estou em paz. Como é que está as coisas, irmão? Estou na bênção. Está tudo bem. Aí, irmão, é só apertar um pouco mesmo, irmão, enquanto Pai do Senhor, irmão, quem é Pai do Senhor da onde? Está uma prova. Está dando tudo errado. Ela começa a murmurar. Só que a paz, irmãos, que Deus ele derrama sobre nós, é algo do céu, é algo espiritual, é algo para quem nasceu de novo. Aleluia. Que enquanto, irmão, a adversidade, ela muitas vezes chega no meio da família e todo mundo começa a desesperar, aquele que tem a paz de Deus, ele sai das escondidas, dobra o seu joelho e fala, Senhor, está todo mundo desesperado, eu também estou tremendo, mas eu estou colocando tudo nas tuas mãos. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. O pau está quebrando aí fora, mas a gente com pouca força, a gente permanece firme. Por isso Paulo disse, quando eu falo que estou fraco, é aí que eu sou forte. Ele continua dizendo, porque assim vos será amplamente, versículo 11, concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que se manter, como eu disse anteriormente, se quisermos ser salvos. Não dá, irmão, para olhar para trás. O apóstolo Paulo disse que a nossa salvação, ela está muito mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Não dá mais, diga para o irmão, não dá mais para voltar atrás, irmão. A gente já caminhou bastante, diga para ele, a gente já caminhou bastante, vamos permanecer caminhando, porque, irmão, é só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, ele virá e não tardará. Aleluia. Versículo 12, pelo que não deixarei de exortar-vos, Pedro está dizendo, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. 13, e tenho por justo que enquanto eu estiver nesse tabernáculo, ele está falando do corpo dele, despertar-vos-ei com admoestações. Aí ele diz, sabendo que brevemente eu hei de deixar este tabernáculo, ele estava falando da sua morte, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Aí, irmão, a pergunta que veio é essa: mas como que o apóstolo Pedro, ele ficou tão forte assim, né? Porque quem era o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, irmão, só para refrescar a nossa memória, é aquele que, ao ser perguntado, você andava com ele, você
Ele negou por 3 vezes, ao ponto que quando Cristo ressuscitou, vou te dar um texto aqui que poucos lê para depois você marcar, está lá em Marcos 16 e o versículo 7. Quando Jesus ressuscitou, Pedro estava murcho, junto com os discípulos, abatido, se sentindo desviado, afastado, porque negou. Aí a Bíblia fala que as mulheres chegaram primeiro no sepulcro, e quando entraram havia um varão sentado no local onde Jesus esteve, e disse: vocês procuram, mas ele não está aqui, aquele que morreu já está vivo. Aleluia! Ele já ressuscitou. E eles dão uma ordem para as mulheres: vá até os discípulos, e ele diz assim, e avise Pedro também, que ele se manifestará lá na Galileia. Se no céu, irmãos, decretasse os discípulos apenas irem, Pedro não teria ido. Mas Deus conhece o coração. Não ache, irmão, que você falhou quando você se desanima, às vezes quando você morre. Irmão, Deus não te olha como você muitas vezes e eu nos olhamos. Ele nos olha diferente. Ele conhece as nossas fraquezas. Uma coisa que eu sempre falo, que tem gente que fica meio assim, mas eu falo e vou continuar falando, vou continuar gravando sobre isso, é que Deus, irmão, Ele não vai vir buscar uma igreja perfeita. Que é isso, pastor Davi? Não vai. Ele vai buscar uma igreja que está em busca da perfeição. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos deparar com as nossas falhas, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Não adianta, não tem um aqui que pode bater no peito e dizer: eu sou melhor do que todo mundo. É nada, irmão. Nós não somos nada sem a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Mas através da nossa humilhação, Deus, Ele olha e diz: eu vou continuar manifestando graça sobre ele. Eu vou continuar manifestando injeção de ânimo na vida dele. O inimigo disse para ele que as promessas se acabaram na vida dele, mas eu digo, a minha... Eita, Deus está falando aqui. Deus está dizendo: a minha promessa, ela permanece de pé. Essa palavra tem endereço para alguém aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Esse era Pedro. E aí Pedro vai, porque quando ela chega, ela fala assim: o Senhor ressuscitou e ele vai aparecer na Galileia para vocês reunir tudo. E Pedro estava assim, tipo, eu não vou. E ele disse que é para os discípulos ir, e Pedro, é para você ir também. Pedro ergue a cabeça e fala: é para mim ir. E quando chega lá, só para a gente resumir, Jesus conversa com todos eles, aquela conversa com Tomé, conversa com um, conversa com o outro, mostra as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, e fala assim: Pedro, é a sua vez, chega cá. Pega no ombro de Pedro, que eles tinham aquela intimidade, bate. Preciso falar contigo. E a Bíblia fala que eles caminham a distância de um tiro de pedra. E a conversa foi essa: tu me amas? Sim, tu sabe o que eu digo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro também assim: tu me amas mesmo, Pedro? Aí Pedro já dá uma brilha de olhos, fala: Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Pedro se distrai um pouco, e Jesus, quem sabe, dá um chacoalhão nele e diz: tu me amas mesmo, Pedro? E ele lembra que negou 3 vezes, e Jesus estava dando oportunidade agora para ele confessar que o amava 3 vezes. E aí ele não responde mais com os lábios, ele responde com a alma. E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Ele estava dizendo: tu conheces o meu coração. E eu acredito que Jesus olha para ele agora com aquele olhar de amor e diz assim: apacenta minhas ovelhas, e o abraça. Experiências na vida, irmãos, do apóstolo Pedro.
que ficaram marcadas, e aqui nesta carta para a gente encerrar, olha o que ele diz, depois de admoestar a igreja a permanecer firme, olha o que ele diz, versículo 16, eu estou dizendo essas coisas a vocês, é como se ele estivesse dizendo, porque olha, nós não fizemos vocês saber acerca da virtude e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mentiras. Não foi assim. Pedro fala, eu estive com ele. Aleluia. Você vê a experiência que ela faz. Muitos ali não tinham estado com ele, mas eu estive com ele. Olha lá, nós mesmo vimos a sua majestade. Aí ele começa a contar as experiências, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Que momento foi esse? O batismo. Ele viu quando Jesus vai entrando no Jordão, em meio àquela mensagem dura de João Batista, que se João soubesse, pastor Reginaldo, que Jesus estava ali no meio, ele nunca teria pregado aquela mensagem, ao ponto que enquanto Jesus vai entrando no Jordão, ele vai indo para o fundo, e dizendo, não venha tu a mim, para aí, deixa eu ir a ti, porque eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus fala, deixa-me por um pouco, João, para com isso, João, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. E ele batiza Jesus. E quando se levanta, os céus se abrem, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus. Sabe por que em nós, irmão, vem como fogo e em Jesus vem como pomba? Porque Jesus é puro, porque Jesus não precisava de fogo. Quem precisa de fogo somos nós, que erramos, falhamos, temos um monte de limitações. Aí Jesus manda fogo para queimar todo o pecado e nos encher da glória de Deus. Aleluia. Os céus se abriram e ouvi, todos que estavam ali ouviram uma voz como de trovão que disse: este aí que está no meio de vós é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Essa foi a primeira experiência que ele conta aqui. E no 18 depois ele diz: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com ele no Monte Santo. Mateus 17, se quiser marcar para você ler depois. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostrou a sua glória para eles como ela é. Aquele meio nazareno que Isaías diz que quem olhava para ele não tinha formosura, o rosto dele se transfigura. Olhos como chama de fogo, poder, né, de penetrar o juízo, os cabelos brancos e compridos, fala do que? Da sua eternidade. Esse Jesus não tinha mais aquele cinto velho de couro nos mãos, não, o cinto dele agora era no peito e de ouro. Sabe por quê? Porque segundo a lei de Melquisedeque, ele é sacerdote eterno e não só profeta. E quando eles olharam os pés eram como latão reluzente. Paulo escreveu que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Diga para o teu irmão, Paulo foi um grande missionário. Diga para o teu irmão, mas não como Jesus. Jesus foi maior. Diga para ele, Jesus foi maior. Você pode levantar a mão e glorificar o nome daquele que foi e continua sendo maior. Aleluia. Ele se transfigura. E quem, irmãos, quem estava nesse dia? Os 12? Só Pedro, Tiago e João. Permita-lhe dizer, Deus, irmão, tem um quê com algumas pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem um quê com algumas pessoas. Pessoas que oram mais, que buscam mais, que mesmo sabendo que é em momentos de desconforto, mas mesmo assim, continuam dizendo, eu quero ter experiência contigo. É difícil dizer isso, né? Mas se você tem coragem, não diga para mim ouvir, mas diga no seu coração para Deus, mesmo sabendo que vai ter desconforto, mas eu quero ter experiência porque eu quero conhecê-lo. Você lembra de Jó?
Jó mesmo disse: olha, antes, que era um tempo da bonança, que ele tinha tudo, eu me conhecia de... Aí no momento da prova, ele disse: mas hoje, os meus olhos te veem. Se coloca de pé. Pode o pessoal do louvor cantar mais um? Vem aqui, pode se preparar aqui. Louvado seja Deus. Eu até gostaria daqui orar pela sua vida. Se você desejar sair do seu lugar e vir aqui para o altar, vem aqui para o altar. Eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu, sentiu-se tocado, para mim não importa se vai vir 1, 2, não importa. Mas vem, enquanto eles vão louvar, a gente vai orar, pedir pastor Reginaldo vir orar também e abençoar a sua vida. Amém? Se você quiser vir, vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. Eu quero ministrar a bênção sobre o seu viver. Eu tenho convicções em Deus que essas experiências que você está a enfrentar, elas não vêm para te derrubar, elas vêm para acrescentar a sua fé. E eu quero de alguma forma, além da palavra, te ajudar e orar por você. Se você desejar vir aqui na frente, venha rapidamente. Venha rapidamente, porque o tempo ele já se foi. Tá? Quando você estiver preparado aí, pode cantar. Nós vamos descer aqui, nós vamos orar pelo povo, enquanto o pessoal aqui do louvor vai estar adorando a Deus. E vocês que estão aqui para receber oração, vai adorando a Deus, vai louvando também enquanto a gente ora. Continue nesse clima espiritual de graça e de glória de Deus. Olha que coisa gostosa. No oceano do Espírito, e ali a